Nessa aula você vai aprender sobre o RStudio. O RStudio é um software que vai comunicar com a linguagem R e vai trazer de uma forma visualmente organizada isso para que a gente consiga trabalhar no R e começar a criar os nossos códigos, os nossos scripts em R. Vamos lá então. Bom, eu coloquei aqui no Google, eu pesquisei pelo nome do RStudio e já traz o link oficial, né? No primeiro resultado é o link do RStudio. Estou clicando aqui. E se a gente for em Products, você vai ver que tem várias opções, tá? Mas a gente vai focar em três, que é o RStudio Server e o RStudio Cloud. Qual é a diferença entre cada um desses três? A diferença é a seguinte: temos o RStudio Desktop, tá? Que ele vai ser um software que você vai baixar e instalar na sua máquina, no seu computador. Então ele vai rodar dentro do seu computador. Porém, tem alguns casos em que, por exemplo, você pode não estar utilizando um computador que seja seu, pode estar utilizando um computador que seja de outra pessoa e você não tem a liberdade, a autonomia para instalar a linguagem R, para instalar o RStudio neste computador. Ou também o caso, por exemplo, em que você está utilizando um computador da empresa e este computador tem uma série de requisitos de segurança que não te deixam instalar a linguagem R e um outro software, como o caso do RStudio Desktop. Qual é a alternativa para essas situações? Você pode ir para o RStudio Cloud, tá? O RStudio Cloud ele é uma opção que a equipe do RStudio criou justamente para que você consiga começar a aprender a linguagem R de uma forma gratuita e usando uma infraestrutura de nuvem deles, que a própria RStudio oferece. Então é uma infraestrutura, né, em termos de máquina, é um computador na nuvem que você consegue acessar já com o RStudio todo instalado, bonitinho, organizado, e você simplesmente vai começar a instalar seus pacotes em R e a escrever seus códigos, tá? A limitação disso é que o RStudio Cloud, na versão free, versão gratuita, ele oferece uma máquina bastante singela, bastante simples, mas para quem está começando, é uma ótima alternativa. E o outro RStudio é o RStudio Server. O RStudio Server ele geralmente é utilizado em times dentro das empresas e ele é uma plataforma ali, um serviço que vai ficar dentro de um servidor. Então, para instalar ele é preciso ter um servidor em uma nuvem, tá? E o que isso significa? Significa que tem-se então a possibilidade de aumentar essa máquina, esse computador que está na nuvem, aumentar a capacidade computacional dele, caso isso seja demandado. Isso é muito interessante caso você tenha um time de análise de dados, um cientista de dados que ele de vez em quando trabalha com dados muito pesados e o computador pessoal dele, o computador que ele usa, não dá conta, né? Você precisaria de uma máquina mais potente. Tendo isso rodando em uma nuvem, usando o RStudio Server, você consegue consumir esse tipo de... você consegue facilmente aumentar a capacidade computacional de uma máquina e utilizar isso via servidor. Então, para o usuário final, o que vai acontecer? Vai ser simplesmente um RStudio rodando dentro do navegador. O cientista de dados, o analista, vai digitar um endereço, uma URL no navegador e vai abrir um RStudio. O que vale comentar é que as três opções que eu citei, o RStudio Desktop, o Cloud e o Server, eles têm todos a mesma aparência, não muda. Então, para o usuário, é a mesma coisa. Bom, agora eu vou te mostrar o caminho para baixar o desktop, o RStudio Desktop, em primeiro lugar. Vamos lá. Eu vou clicar aqui em RStudio, no site deles, tá? Aí eu vou descer um pouquinho e, ó, tá vendo? Ele já me deu as opções, se eu quero o desktop ou o server. Vou clicar no desktop. O server a gente não vai entrar no mérito de como instalar ele, porque não é o nosso foco aqui. Seguindo, eu vou ir na versão open source do RStudio Desktop e vou clicar em download. Vou ficar com a versão free. Olha só, ele já reconheceu que eu estou usando o Mac. Se você estiver usando o Windows, ele vai reconhecer também e você vai simplesmente baixar ele, clicar em download. Não vou mostrar como que você faz para instalar, porque é uma instalação normal, como você instala qualquer outro software dentro do seu computador, tá? Uma vez instalado,
o que vai acontecer? Ele vai abrir um software com esta aparência aqui. Então, esta tela que você está vendo é o meu RStudio Desktop, tá? Agora, o que eu vou te mostrar? Agora eu vou te mostrar a outra alternativa, que é o RStudio Cloud, tá? Então, estamos aqui novamente na página inicial do RStudio e em Products eu vou clicar no RStudio Cloud. Veja que ele é justamente uma plataforma para fazer, compartilhar, ensinar e aprender Data Science. Tem uma frase muito interessante que eles citam aqui, de que eles sempre vão oferecer um plano na versão free para indivíduos, tá? Então, estudantes, pessoas que estão querendo aprender a linguagem R, sempre terão uma versão free. E descendo aqui, ele fala para eu escolher um plano, eu vou escolher o plano de indivíduo para te mostrar como que é o funcionamento da RStudio Cloud. Tá? Ele mostra aqui quais são as configurações, né, deste serviço. Ele fala que eu posso ter até 15 projetos, fala que eu tenho uma memória de 1 GB de RAM, e essas questões elas podem mudar, né, conforme o dia. Então eles podem alterar, aumentar a memória. Então quando você for utilizar, você dá uma olhadinha nisso. Mas veja que é um computador bastante singelo, são configurações simples que vão servir para um caso inicial, quem está começando. Para casos mais avançados, ou você vai precisar de um plano pago deles, ou vai ter que buscar outra alternativa. Eu vou clicar em Sign Up. Aqui ele me dá algumas opções de login. Eu vou fazer login com o Google. Você pode fazer o cadastro, login com o Google ou com a conta do GitHub. Então ele fez login com o Google e eu vou mostrar para vocês como que você cria o seu novo projeto. Você vai ter aqui nessa página inicial deles o seu workspace, que é onde estão todos os projetos que você está desenvolvendo. Eu vou clicar em New Project. E o que ele está fazendo agora? Está fazendo o deploy. O que é o deploy? Ele está construindo a infraestrutura, está subindo essa máquina na nuvem para que você possa começar a trabalhar, tá bom? Então ele está preparando as configurações para que você consiga começar a trabalhar. Então agora está aberto aqui o nosso RStudio Cloud. Eu vou, primeiro de tudo, aqui em cima eu vou dar um nome ao projeto, vou escrever teste R, esse é o nome do nosso projeto, tá? E agora, dê uma olhada, a gente tem exatamente a mesma aparência no RStudio Cloud e no RStudio Desktop, tá? Exatamente a mesma aparência. Eu vou te mostrar brevemente quais são os principais pontos que você deve prestar atenção dentro do RStudio, onde que está cada coisa. Primeiro de tudo, eu vou criar um novo script só para você perceber, tá? Eu vou aqui em New File e vou criar um novo script. Veja que tem várias opções, tá? Tem até como fazer um script em Python. Tem outras alternativas, outras opções. Neste momento eu vou clicar em R-Script. Ele abriu um arquivo, este aqui vai ser o nosso script em R. Eu vou em primeiro lugar salvar ele, tá? Então, vou dar o nome de script.r e vou salvar. Tá aqui o nosso script, tá bom? Então, veja que aqui, já vou aproveitar e vou falar que aqui no lado direito inferior, a gente tem uma navegação de arquivos, tá? Então, isto aqui é uma navegação como se fosse o Windows Explorer do Windows ou o Finder do Mac. Se você olhar aqui no RStudio Desktop, tá vendo? Estão todas as minhas pastas. Aqui em Plots aparecem os gráficos que você vai gerando no código. Às vezes alguns aparecem em Viewer. Temos também os packages, as informações dos pacotes que você tem instalado. E um help, tá? Uma ajuda. No script é onde você vai digitar o seu código. E esse código ele vai rodando e vai sendo executado aqui no console, aqui embaixo, tá? Eu vou dar um exemplo, não é ainda aula de sintaxe do R, mas eu vou atribuir
a uma variável chamada a, eu vou atribuir eu vou dizer que ela é 1 mais 1, tá? Eu vou dar Ctrl Enter no Windows ou Command Enter no Mac, e o que vai acontecer? Ele vai executar aqui embaixo, tá? Vai executar no console e vai trazer para o ambiente. Então aqui em cima no canto direito superior eu tenho um ambiente, ele já armazenou no meu ambiente a variável a. Se eu chamar ela aqui embaixo no console, ele já vai trazer que é o resultado de 1 mais 1, que é 2. Veja que eu posso também chamar ela no script e apertar Ctrl Enter ou Command Enter para o Mac. Eu vou apertar aqui e ele vai também executar a variável a no meu console, tá? Então essa é uma ideia geral do RStudio. Se você tiver conexões com bancos de dados ou com Spark, outras coisas, aparecem aqui as conexões que você tem. Também se você trabalha com repositório de código, como o Git, né? Você trabalha com Git, com GitHub, GitLab, aparece aqui em cima uma aba Git, que tem algumas opções também para repositório de código. Mas essa é a aparência, né? Geral do RStudio. Então o que a gente viu nessa aula? Eu te mostrei, te apresentei o RStudio, né? Mostrei que as opções geralmente mais viáveis são o RStudio Desktop, né? Inclusive priorize isso, tente usar o RStudio Desktop. Para rodar o RStudio Desktop você precisa ter baixado a linguagem R na sua máquina, mas caso você tenha dificuldade de trabalhar de fazer download da linguagem R, você vai para o RStudio Cloud para conseguir começar a aprender. E lá você não precisa baixar a linguagem R, tá? Você simplesmente vai começar a trabalhar no seu workspace, vai criar um novo projeto e vai começar a escrever seus códigos. Então é isso, nos vemos na próxima aula.